Havia poeira no horizonte, e ela não vinha do vento. Vinha dos pés de milhares de homens soldados, arqueiros, cavaleiros, máquinas de guerra. Vinha de um império, vinha de uma besta. Era o exército da Assíria, vindo como tempestade, imparável, implacável, invocando medo como oferenda aos deuses de bronze e ferro. Os campos de Judá, que um dia haviam sido verdes como promessas, agora estavam pisoteados por estacas, sangue e botas estrangeiras. As vinhas secaram, os pastores fugiram, as mulheres se calavam, as crianças não brincavam mais. O cerco havia começado. Senaqueribe, rei da Assíria, se levantara como um deus entre os homens. Não havia cidade que resistisse à sua fúria. Nação alguma se mantivera de pé. Ele era mais que um rei, era um açoite afiado, orgulhoso, sedento. Seu trono era sustentado por cadáveres, suas coroas, forjadas no terror. Seus escribas escreviam em sangue, e sua boca vomitava arrogância. Agora, ele enviara seus generais, sua multidão de aço, para apagar o nome de Jerusalém da terra dos viventes. No meio da cidade, cercado por muralhas antigas e corações trêmulos, estava Ezequias, rei de Judá, um homem temente ao Senhor, um rei que havia purificado os altares, derrubado os ídolos, restaurado o culto. Mas agora, ele era um pastor cercado por lobos. Os mensageiros da Assíria chegaram, não com flechas, mas com palavras. Rabsaque, o porta-voz de Senaqueribe, se ergueu diante dos muros, e sua voz, treinada em humilhar, subiu como um trovão frio. Assim diz o grande rei, o rei da Assíria: em quem confias, ó Ezequias? No Egito, uma cana quebrada. Em teu Deus, não foi o próprio Ezequias quem derrubou seus altares? A multidão em Jerusalém ouviu em silêncio. Rabsaque não falava em aramaico, falava em hebraico para que até os servos, as mães e os anciãos entendessem. Sua missão era semear pânico, e ele foi fiel ao seu ofício. Não se deixem enganar por Ezequias quando ele diz que o Senhor os livrará. Onde está o Deus de Amate? Onde está o Deus de Arpade? Onde está o Deus de Sefarvaim? Todos foram consumidos pelo meu Senhor. E o Deus de vocês será diferente? Foi nesse momento que o céu tremeu, não em som, mas em silêncio, porque não foi apenas um insulto contra um povo, foi uma afronta contra o próprio nome de Deus. O Senhor, o Santo de Israel, foi desafiado, e ainda que os homens não percebessem, o juízo já começava a se mover, invisível, pelas sombras do acampamento inimigo. A cidade estava cercada, mas o rei não fugiu. Ezequias, filho de Davi, subiu ao templo, não com exércitos, não com lanças, mas com trapos e cinzas. Ele rasgou suas vestes como quem rasga a carne diante de Deus, cobriu-se de pano de saco como um morto que ainda respira, e entrou no lugar santo, onde o terror dos homens é absorvido pelo silêncio do Altíssimo. Lá, ele abriu a carta, o insulto escrito, a blasfêmia selada, a ameaça do rei Senaqueribe, que se exaltava sobre o Santo de Israel. E então, ele orou, mas não como muitos oram, não como quem pede pão, não como quem mendiga livramento. Ezequias orou como quem conhece o peso do nome de Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado sobre os querubins, tu somente és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido, e ouve. Abre os teus olhos, ó Senhor, e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. O rei não defendeu a si mesmo, não pediu salvação para sua própria glória. Ele expôs o nome de Deus como o verdadeiro alvo da afronta. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Foi um clamor nu, cravado na fé, destilado na dor, e no céu, Deus ouviu, não com demora,
não com dúvida, mas com fúria santa. Isaías, o profeta, foi enviado naquela mesma noite, como um arauto vindo do trono eterno, e sua boca carregava a sentença. Assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria, a quem zombaste, contra quem levantaste a voz? Contra o Santo de Israel. A voz do Eterno tremeu nas palavras do profeta, por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos. Porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. O Deus de Israel não era como os deuses vencidos da terra. Ele era o fogo oculto, o Redentor silencioso, o guerreiro invisível. E agora, ele se levantava, não com espada visível, mas com juízo. Um anjo já se movia entre os ventos. Ninguém o via, mas ele vinha, e trazia em si o peso do Senhor dos Exércitos. A noite caiu sobre Jerusalém, mas não era uma noite comum. Era pesada, como se o próprio céu contivesse a respiração. Dentro das muralhas, os filhos de Judá se recolhiam. Mães sussurravam salmos para adormecer os filhos. Sentinelas vigiavam com olhos dilatados. O rei, ainda em silêncio diante de Deus. A cidade, envolta em medo e oração. Mas do lado de fora, as tendas assírias cobriam o vale como um manto de sangue. Estandartes orgulhosos balançavam ao vento. Homens iam em volta das fogueiras. Soldados afiavam espadas. Sem saber. Eles não sabiam. Não ouviram o som. Não perceberam a mudança no ar. Não viram a sombra que desceu do céu. Porque ela não veio com relâmpago. Não veio com chamas. Não veio com gritos. Veio com o silêncio de Deus. E com a ordem de sua voz. Vai! E o anjo foi, não um querubim com asas de ouro, não uma visão suave de luz. Era o executor do Altíssimo, um mensageiro de juízo, um espírito de guerra, sem forma, sem rosto, apenas presença, e ele caminhou pelo acampamento dos assírios, sem ser visto, sem ser ouvido. A primeira alma caiu sem gemido, depois outra, e outra. O som dos corpos tombando se confundia com o farfalhar da noite. Mas em cada queda, o trono de Deus era glorificado. 185.000 homens, cavalos, comandantes, generais, batedores, arquitetos da blasfêmia, filhos da soberba, mortos, silenciosamente, irremediavelmente. Eles não empunharam espadas, não gritaram ordens, não tiveram tempo para fugir. O anjo de Deus passou, e só a morte permaneceu para testemunhar. Ao amanhecer, o sol se levantou, mas não houve cântico, apenas o cheiro de sangue, o som das moscas, o som do nada. Os que ainda estavam vivos despertaram no meio de cadáveres, e viram o que Deus fez. Eles fugiram. Senaqueribe, o rei que zombou do Altíssimo, bateu em retirada, humilhado, calado, sem glória, e voltou para a sua terra, onde mais tarde seria morto por seus próprios filhos, no templo de seu próprio Deus. Assim termina o cântico da arrogância. O que ocorreu naquela noite não foi uma batalha, foi um veredito, um decreto irrecorrível proferido pelo trono mais alto do universo. Não houve escaramuça, não houve confronto. A morte caiu como cinza dos céus e ninguém a deteve, porque o Senhor, o Deus de Israel, o Santo que habita entre os querubins, foi insultado. E Deus ouve quando seu nome é profanado. Esse é o temor que esquecemos. Vivemos dias em que os homens falam de Deus como se fosse um mito domesticado, reduzem sua glória à lógica, sua santidade à tolerância, sua ira ao silêncio da modernidade. Mas o texto sagrado ressurge como espada enterrada e nos lembra: o Senhor é fogo, Ele é misericordioso, sim, mas é também juiz. E quando o pecado sobe, o juízo desce. O que aprendemos aqui? Deus governa as nações.
Senaqueribe não caiu pelas mãos humanas, mas porque se levantou contra o Altíssimo. Ele não caiu por estratégia, caiu por soberba. A oração dos justos ainda move o céu. Ezequias não foi salvo por sua espada, mas por sua rendição. Ele clamou e o céu respondeu. O silêncio de Deus não é ausência, é prenúncio. Durante dias, ele permitiu o cerco. Ouviu a blasfêmia. Aguardou, mas quando decidiu agir, foi como tempestade invisível. Deus vinga o seu nome, não por vaidade, mas porque ele é santo. Os deuses das nações foram moldados por mãos humanas, mas o Deus de Israel molda reinos com a ponta dos dedos. Ele pesa corações, derruba tronos e exalta apenas os que se humilham. E nós olhamos para o passado como se fosse fábula, mas o mesmo Deus ainda reina. A espada ainda está no céu, o anjo ainda espera ordens, e o nome ainda é santo. Que tremam os que zombam, que se curvem os que respiram, porque o anjo do juízo ainda caminha. Se essa história falou ao seu espírito, curta, compartilhe e siga o canal, porque o juízo de Deus ainda caminha entre nós.